Olá, sou a professora Luciana, vou corrigir o pé de redação do 8º ano. Então, nós temos o texto Peladas, de Armando Nogueira. Na questão 1, pergunta assim: em qual dos trechos está expressa a opinião do narrador no texto? Na opção C, já reparei uma coisa. Quando fala eu já reparei uma coisa, ele já está mostrando um ponto de vista dele, porque ele já está se colocando em primeira pessoa. Então, continuando. Bola de futebol, seja nova, seja velha, é um ser muito compreensivo, que dança conforme a música. Então, ele está dando a opinião dele, independente se a bola é velha ou nova, que ela dança conforme o jogador. Certo? Questão 2. O que representa a morte da bola ao final? A morte da bola, ela mostra o sentimento expresso no texto, que o narrador utiliza a morte da bola como a morte da falta da brincadeira, quando ele relata que não existe mais brincadeira na rua, no qual não existe mais justamente a pelada, a brincadeira que a garotada costuma fazer, justamente relatada no texto. Questão 3. A crônica é um gênero discursivo e cumpre uma função importante em nossa sociedade. Justifique essa afirmação e aponte duas características principais desse gênero textual. A crônica, ela cumpre a função de justamente narrar um fato do cotidiano, narrar uma situação justamente fazendo uma crítica àquilo que foi abordado no texto. Como ele aborda justamente os acontecimentos daquela situação do jogo, da pelada, e critica justamente não ter mais a situação da brincadeira durante a pelada. Questão 4. No texto acima, o futebol recebe outro nome, transcreva-os. Nós temos duas situações. Ele coloca o futebol como racha, justamente por ser uma aposta entre si, entre duas equipes diferentes, e como a pelada, como se fosse uma brincadeira também de rua, no caso. Questão 5. Observe a linguagem empregada na crônica em estudo. Letra A. Os fatos são narrados de maneira pessoal, subjetiva, de acordo com a visão do cronista, ou são narrados de forma pessoal, objetiva numa linguagem jornalística. Comente. Quando se trata de uma crônica, existe uma diferença entre esse tipo de texto com o texto jornalístico. O texto jornalístico, ele é simplesmente informativo, ou seja, ele informa algo ao leitor. Ele fala sobre alguma coisa e não dá opinião, é sempre imparcial. Ou seja, ele vai ser objetivo naquele texto. Quando se trata de uma crônica, nós temos um texto completamente subjetivo, no qual o leitor vai poder identificar o que ele está lendo ou não, se ele vai realmente concordar com o leitor ou não. E a principal característica da crônica é ser do tipo narrativo. Então, quando se trata de uma crônica, a gente tem justamente uma narração, no qual conta a história dos fatos do cotidiano. E sem contar que o autor também mostra em primeira pessoa, ou seja, com a visão dele, de como que tudo acontece durante o texto. Então ele mostra não só na visão dele como primeira pessoa, mas também de uma forma subjetiva, que fica a critério do leitor ou não entender. Na letra B, retire do texto uma palavra ou expressão de linguagem coloquial. A norma culta é quando nós falamos sempre tudo certinho, digamos assim. A norma coloquial já é como nós falamos no dia a dia. Por exemplo, quando falamos a gente faz parte da norma coloquial, ou seja, não está prescrito na norma culta, mas é uma informalidade que nós podemos falar, certo? Então, quando se trata de norma coloquial, é tudo que nós podemos falar de uma forma não tão formal. Por exemplo, no texto, tô com o joelho ralado. O certo seria, conforme a norma culta, estou com o joelho ralado. Então, esse tô já reflete a norma coloquial sendo expressa no texto. A questão de número 6 fala assim: a história narrada na crônica lida é apenas ficcional. Uma história dessas pode acontecer na realidade? Comente sua resposta. Essa questão é completamente pessoal. Você vai dizer se realmente você acredita que isso pode acontecer na vida real. Certo? Questão 7.
nós temos dois textos. Um texto que ele fala sobre uma reportagem, uma notícia, e o outro texto nós temos uma crônica. Então, a questão está pedindo, indique a tipologia textual da crônica e aponte suas principais características. A gente tem a principal tipologia narrativa. Característica, nós temos o enredo, nós temos falando sobre o tempo, nós temos personagens, nós temos o ápice da história. Então, todas essas marcas mostram que a crônica se trata de uma narrativa. Questão 8. Defina a crônica e indique 3 características desse gênero textual. A crônica, como eu falei anteriormente, ela mostra fatos do cotidiano. E as características que nós podemos falar é justamente ser narrativa, mostrar a visão do leitor e ser subjetiva. Questão 9. Os acontecimentos diários são importantes tanto para as crônicas como para as notícias. Porém, existem diferenças entre esses gêneros textuais. Apresente essas diferenças. Na crônica, o autor pode falar, ele conta uma história, no qual, justamente, como eu falei, tem fatos do cotidiano que mostra a realidade, talvez de uma forma crítica, mas a diferença entre crônica e notícia é que a notícia ela só é um texto objetivo, que vai informar o leitor sobre alguma coisa, sobre um acontecimento, mas é só informativo. Já a crônica não, ela mostra fatos do cotidiano com a opinião do leitor, para que seja, opinião do autor, perdão, para que seja de escolha do leitor crer ou não. Lógico, quando se trata de uma história, a gente faz de tudo, né? Quando a gente está escrevendo um texto para tentar fazer com que o leitor compreenda, entenda e acredite no que nós estamos falando, né? Questão 10. Qual é a crítica que o texto faz? A questão 10 está perguntando a crítica. No texto fica bem claro que ele faz uma crítica relacionada ao preconceito da sociedade. E um exemplo que a gente pode encontrar no texto é justamente, por exemplo, o homem usar brinco, que ainda existe esse preconceito na sociedade e está bem relatado no texto. Então, gente, é isso. O PED teste número 1 do 8º ano de redação e até mais.